Ô pessoal, tudo bom? Vamos ver uma aula hoje sobre raiz unitária, ok? Então a questão é, a gente tem uma série temporal e para trabalhar com essa série temporal, ela precisa ser estacionária, certo? Um tempo atrás, os econometristas usavam os correlogramas, que a gente viu em aulas anteriores, para tentar identificar se a série era ou não estacionária, tá? E aí, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo testes para verificar se a série era ou não estacionária. Tá? Se ela fosse estacionária, se ela não fosse estacionária, se ela tinha raiz unitária. Então, a série não estacionária é aquela série que possui raiz unitária. Ela pode possuir uma, pode possuir duas raízes unitárias, ela pode não possuir raiz unitária. Se ela não possui raiz unitária, ela é dita integrada de ordem 0 e 0. Se ela possui uma raiz unitária, ela vai precisar de uma diferenciação para se tornar estacionária, ela é I1. Se ela tiver duas raízes unitárias, ela pode precisar de duas diferenciações para se tornar estacionária, ela é I2. Então, para entender um pouco o que seja essa questão da raiz unitária, considere um processo autorregressivo de primeira ordem. Yt igual ao φ1 yt menos 1 mais o εt. E considere ainda que esse φ1 é igual a 1. Tá? Se ele for igual a 1, a gente vai ter a equação 2 aí, ó, yt igual ao yt menos 1 mais εt. Certo? Muito bem. Isso daí a gente já conhece. É um passeio aleatório, sem constante, né? Sem drift, né? E como todo passeio aleatório, ele é por definição não estacionário. Ele tem uma raiz unitária. Tá? A existência dessa raiz unitária não é pelo fato do meu φ1 ser igual a 1, tá? Que a gente definiu aí acima, certo? Esse passeio aleatório ele possui raiz unitária porque as raízes do polinômio que a gente vai mostrar no slide à frente, vocês vão ver que a raiz ela é igual a 1. Olha lá. Vamos usar o operador de defasagem para definir yt igual ao φ1 lyt. Aí a gente vai jogar tudo que tiver y para o lado esquerdo da igualdade. E aí depois vamos, como está mostrado na equação 5, vamos colocar o yt em evidência. E aí então a gente fica com entre parênteses 1 menos φ1L yt igual a εt. Esse 1 menos φ1L, isso aí é uma equação característica, né? Um polinômio de primeiro grau. E aí então a gente vai encontrar essa raiz fazendo o φ1L igual a 1, L igual a 1 sobre φ1, que é denominado de raiz da equação. Tá? Para a gente saber se tem raiz unitária nesse AR1, a gente precisa saber se L é igual a 1. Tá? O L vai ser igual a 1 quando o φ1 for igual a 1. Tá? Porque aí você vai ter 1 dividido por 1 igual a 1. Certo? Se o φ1 for igual a 1, o L é igual a 1 e o processo possui raiz unitária. Certo? Se esse φ1 for menor do que 1, então o L vai ser maior do que 1 e a raiz vai estar fora do círculo unitário. Ou seja, não possui raiz unitária, a série é chamada estacionária. E veja que isso daí a gente está considerando em módulo. Tá? E em módulo também, se esse φ1 for maior do que 1, o L necessariamente vai ser menor do que 1, né? E a série vai ser chamada explosiva, não estacionária, consequentemente sem interesse para as nossas análises econômicas. Tá? Então é isso, vai ter um processo que a gente vai precisar analisar se a série possui ou se ela não possui raiz unitária. Certo? Então é isso daí.
Normalmente os softwares, inclusive, eles fazem um círculo, que se chama de círculo unitário, e aí eles fazem o plot, né, dentro ou fora do círculo unitário, identificando onde é que ficam, onde estão as raízes, se ela está dentro ou se ela está fora do círculo unitário. Ok? Bom, uma série não estacionária, ela vai ter um comportamento de passeio aleatório, né? Que é representado pela presença de raízes unitárias na equação característica da série. Não é isso? Então, a equação característica, essa equaçãozinha aqui, certo? Então, por definição, a gente sabe que o passeio aleatório ele não é estacionário. E aí, para a gente se tornar esse daí estacionário, a gente precisa fazer a diferenciação, né? Tantas vezes quanto for o número de raiz unitária, certo? E aí a gente tem então o conceito de séries integradas, que eu até já comentei, né? Uma série integrada de ordem D, e a gente vai chamar isso dessa forma, YT, aí a gente vai colocar o símbolo, né, de que segue, né, como se fosse segue a distribuição, né, mas ele nesse caso, uma série YT, ela é integrada de ordem D, se for necessário diferenciá-las D vezes para torná-la estacionária, tá? Se ela não precisar de nenhuma vez para tornar estacionária, ela vai ser I0, e por ser I0, ela é estacionária. Se precisar de uma vez, a série vai ser I1, se precisar duas, ela vai ser I2, tá? A gente vai trabalhar até no máximo com séries que são estacionárias na segunda diferença, certo? A gente não vai trabalhar com séries com ordens superiores a isso, tá? Então considerem três séries, o XT, YT e ZT, três séries temporais distintas. E essas séries elas têm as seguintes propriedades, tá? De séries integradas. Se XT for I0 e YT for I1, ou seja, XT é estacionário e YT é estacionário na primeira diferença, então uma série ZT que seja a combinação das duas anteriores, XT e YT, necessariamente ela também vai ser integrada de primeira ordem, tá? Ou seja, em outras palavras, a combinação linear de séries estacionárias e não estacionárias é também não estacionária, tá? Então, se eu tiver uma combinação de duas séries, sendo que uma é estacionária e a outra não, a resultante delas também não vai ser estacionária, tá? Considere que XT era integrada de ordem D, uma ordem D qualquer. Então, se eu tiver uma outra série ZT que seja derivada de XT, tá? Ela pode ser XT multiplicada por uma constante e somada com a outra constante. Bom, aí não perdem a característica. Se XT for estacionário, ZT também vai ser estacionário. Se XT for integrada de ordem 1, ZT também vai ser integrada de ordem 1. Tá? Em outras palavras, uma combinação linear de uma série ID é também uma série ID. Tá? Bom, considere uma série XT que é integrada de ordem D1 e YT que é integrada de ordem D2. Tá? E considere ainda que D1 é menor do que D2. Certo? Então, tipo assim, XT é I0 e YT é I1. Ou XT é I1 e YT I2. A combinação linear de XT e YT, que a gente está chamando aqui de ZT, olha lá, ZT igual a XT mais YT multiplicado por respectivas constantes, ela vai ser integrada de ordem D2, ou seja, da ordem da maior ordem de integração, tá vendo? Porque D1 é maior do que D2. E aí a série ZT ela vai pegar a maior ordem de integração. Então se tiver uma estacionária e uma integrada de primeira ordem, ela vai ser o quê? ZT vai ser integrada de primeira ordem. Se você tiver uma que é integrada de primeira ordem e a outra integrada de segunda ordem, YT integrada de segunda ordem, ZT vai ser integrada de segunda ordem. Se XT é integrado de uma ordem D qualquer e YT também é integrado da mesma ordem, então as duas combinadas formando a série ZT vai ser integrada de ordem D asterisco, que a gente está chamando aqui, com D asterisco em geral igual a D.
Mas, em alguns casos, esse pode ser menor do que D. Tá? Então, imagine que eu tenho duas séries que sejam I1. É possível que a série resultante, ZT, ela seja I0. Certo? O D asterisco sendo menor do que o 1. O D que é igual a 1. Tá? Então, isso pode acontecer. Em geral, ela vai ser, se as duas séries forem 1, a resultante, a Z, também vai ser I1. Mas pode ser que ela seja I0 também. Tá? Bom, para identificar se uma série possui raiz unitária, então a gente precisa fazer um teste específico. E esses testes foram evoluindo ao longo do tempo. Tá? Tem diversos testes de raiz unitária, começando por primeiro lá o Dickey-Fuller aumentado, depois outras críticas fizeram o Dickey-Fuller por mínimos quadrados generalizados, tem Felipe Ferron, KPSS, tem ainda os testes considerando quebra estrutural, sazonalidade, que é o HEGY, e assim vai. Tem diversos tipos de testes de raiz unitária. Tá? Aqui a gente vai concentrar no Dickey-Fuller aumentado e no Dickey-Fuller por mínimos quadrados generalizados. Tá? Sendo que hoje o mais utilizado, na minha opinião, é o Dickey-Fuller por mínimos quadrados generalizados. Né? Na opinião de muitos econometristas, ele é mais potente, né, do que os demais. Certo? Quase todos os testes de raiz unitária eles têm a mesma hipótese nula, né, de estacionalidade da série. Né? Só o KPSS, a hipótese nula é que a série possui raiz unitária, certo? Só o KPSS é que vai ser diferente. Tá? Então, vamos apresentar aqui, vamos lá ver, o Dickey-Fuller. Tá? Então, considere um processo autorregressivo de ordem P. Olha aqui, ó, dado dessa forma. Então, é uma R1, né? Em que o εt é um ruído branco, ou seja, possui média zero e variância constante. O que a gente quer testar é se esse ρ1 aqui, ó, ele é estatisticamente igual a 1, certo? Ou seja, se ele possui raiz unitária, e se ele possui raiz unitária, se y possui raiz unitária, e se possuir, que vai ser não estacionário, tá? Perceba que com esse ρ1 igual a 1, o processo AR se torna o quê? Um passeio aleatório sem constante. Que, por definição, a gente sabe que ele não é estacionário. Tá? Então, para conveniência estatística, a gente vai rodar o teste considerando a equação de diferenças. Então, você faz a diferença, yt menos yt menos 1. Aí eu coloquei yt menos 1 do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. Então, eu fiquei com delta yt igual a ρ menos 1, yt menos 1, porque o yt menos 1 entrou em evidência, mais o yt. Tá? E aí eu vou chamar de delta em minúsculo aí, o yt menos 1, certo? O ρ menos 1, desculpa. O ρ menos 1 é o delta minúsculo. Então, se o ρ for igual a 1, o delta vai ser necessariamente igual a 0, certo? Então, dessa forma, o ΔY seria igual a um ruído branco, ou seja, estacionário. Tá? A hipótese nula do teste é que esse delta é igual a 0, ou seja, ρ é igual a 1, e a série possui raiz unitária. Tá? Sendo estacionário na primeira diferença, certo? Então é isso. A hipótese nula, não pode esquecer, sempre é a série possui raiz unitária. Tá? Só o KPSS que a série é estacionária, certo? Bom, essa significância desse delta ela vai seguir uma distribuição tabulada por Dickey-Fuller, denominada de tal. No teste é possível a gente definir a equação se ela tem intercepto e tendência. A gente, na hora lá que for, inclusive fazer o comando, né, ou clicar, dependendo do software que estiver utilizando, aí a gente pode colocar se é com intercepto, se é com tendência, tá? E aí fazer a análise, certo? Esse teste ele passou por determinadas críticas, principalmente se sua série tiver autocorrelação dos resíduos. Né? E aí, então, se tem um outro teste, que é o Dickey-Fuller aumentado, e aí no Dickey-Fuller aumentado, a diferença é que eu vou ter ali, ó,
do lado direito da igualdade, depois ali do delta yt menos 1, eu vou ter um somatório de ρ delta yt menos j, ou seja, a gente tem a inclusão de termos de diferença defasados, né, da minha variável dependente. Né? O delta yt ele vai entrar de forma defasada na minha equação, que vai ser estimada para analisar se tem ou não tem problema de estacionalidade na série. Tá? Isso aí eles fizeram isso com o objetivo de reduzir ou de eliminar o problema da autocorrelação dos resíduos. O objetivo de incluir esses termos de diferença defasada é tornar os erros serialmente independentes, dado que a existência de autocorrelação nos resíduos vai invalidar os valores da distribuição tal. No mais, a estatística desse teste é a mesma do Dickey-Fuller, né? Sendo usados os valores críticos também da estatística tal. A hipótese nula sempre vai ser que a série possui raiz unitária, ou seja, não estacionária. Tá? Então no ADF também pode colocar intercepto, tendência e tal. Né? Agora, tem aquela questão de saber quantos, né? Já que a gente vai incluir aqui termos defasados, quantos termos defasados se inclui, né? Então, para isso, você vai ter sempre que utilizar os critérios de Akai e Schwarz, que o software já colocam isso daí, já disponibilizam, né? E aí você coloca lá qual é o critério que você quer, e aí ele minimiza o valor do critério e define qual que é o melhor a ser considerado. Bom, aí depois veio novas gerações de teste, né? O Dickey-Fuller é o mais poderoso, ele é o mais recente também, né? É uma versão modificada do teste de Dickey-Fuller aumentado, né? Então a diferença vai ser uma alteração na série por meio de uma regressão por MQG, mínimos quadrados generalizados, antes de executar o Dickey-Fuller aumentado. Então o Elliott e outros autores, em 1996, eles desenvolveram esse teste, né? Em que vai retirar as variáveis explicativas relativas à tendência determinística, né, por meio de uma diferenciação na série. Então tem duas hipóteses alternativas. A série vai ser estacionária em torno de uma tendência linear, ou ela vai ser estacionária sem uma tendência linear. Bom, e aí então, tá aí colocar para vocês a título de ilustração, né, o que é que está acontecendo, né? Com relação à primeira alternativa, o teste de Dickey-Fuller por mínimos quadrados generalizados é realizado inicialmente, estimando o intercepto e a tendência por mínimos quadrados generalizados, só que se vai incluir novas variáveis, né? Que a gente está chamando esse YT, o XT e o ZT, tá? Então, o YT ele vai ser igual a YT, né? Se o T for igual a 1, e ele vai ser YT menos AYT menos 1 se o T for maior do que 1. O xt vai ser igual a 1 se t for igual a 1 e 1 menos a para quando t for maior do que 1. E o zt vai ser igual a 1 se t for igual a 1 e t menos a que multiplica t menos 1 se t for maior do que 1. Tá? E o a ele é definido da seguinte maneira: 1 menos 13,5 sobre o t grande, que é o tamanho da sua amostra. Certo? Aí depois então você faz a transformação nas séries. Se faz uma análise, uma regressão por mínimos quadrados generalizados, certo? E aí então você vai ter o delta 0 estimado, né, e o delta 1 estimado, usados para retirar a tendência dos dados, gerando a série YT asterisco, tá? Que é a minha série transformada. Essa série YT asterisco, então, eu coloco aqui nessa equação, que basicamente é um Dickey-Fuller aumentado, né? É um Dickey-Fuller aumentado, só que utilizando não a série original YT, mas ela feita essa transformação, certo? E o objetivo então é verificar se esse beta é estatisticamente igual a zero, tá? Se ele for estatisticamente igual a zero, então vai ter o problema da raiz unitária. Olha lá. Ainda tem uma outra hipótese alternativa, o A é que muda, ele vira 1 menos t sobre 7, né?
vai eliminar z da regressão 1, vai eliminar z e vai estimar a equação 2 sobre essa variável transformada, verificando se o beta é igual a zero. Tá? Aí a quantidade de lags que vai ser definida aqui por essa fórmula, 12 que multiplica por menos 100 elevado a 1/4. Esses lags aqui, né? E aí então vai sair o resultado, tá? Então é isso. É importante também agora, para finalizar, vocês saberem que existe uma diferença entre processo tendência e diferença estacionária. Processo tendência estacionária e diferença estacionária, tá? Isso aí vocês podem ver essa parte especificamente aqui do processo tendência. É bem claro no livro básico do livro Jarate, ele fala sobre isso, né? A não estacionalidade de uma série tem relação com a presença na tendência na série, seja determinística ou estocástica. Então, se sua série tiver tendência, ela pode estar sendo não estacionária por causa da tendência. Só lembrando que existe a tendência determinística e a tendência estocástica, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Se a série tiver raiz unitária e sua diferenciação torná-la estacionária, então ela é dita um processo estacionário em indiferença, certo? Isso significaria que ela teria uma tendência estocástica. Quando você faz a diferenciação, você elimina o problema da tendência estocástica e aí ela se torna estacionária. Só que também tem a situação de as séries com tendência determinística, né? E aí elas são denominadas de série tendência estacionária, pois flutuam em torno de uma tendência determinística. Para tornar a série estacionária, se ela for tendência estacionária, eu preciso remover a tendência corretamente, né? Então, a gente viu alguns processos, mas basicamente, se eu tiver uma tendência determinística na série, eu preciso pegar os resíduos de uma regressão contra a tendência, né? Então, eu tenho YT em função da tendência, e aí o resultado, eu estimo essa regressão, os resíduos dessa série vão ser YT menos T, né? Vai ser a série sem tendência, certo? No caso da tendência estocástica, só relembrando, a gente precisa fazer a diferenciação da série, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E dúvidas, vocês me mandam pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ok? Tá bom. Um abraço, até a próxima aula.